Alô, Nação Azul, penúltimo trabalho acontece na Toca pro duelo de quinta-feira contra o Democrata Pantera, um time mesclado e sendo aí encorpado pro jogo de domingo contra o Atlético. Na próxima semana também tem o Campeonato Brasileiro, já o Botafogo no caminho. O Cruzeiro ontem, na reapresentação para uma semana importante, teve boa notícia. Neiser Vidiarreal, que havia a expectativa com relação a ser titular, principalmente no início do campeonato estadual, o colombiano que atuava pelo Milionários, também pela seleção do seu país sub-20, destaque do Mundial sub-20 do Sul-Americano, ainda poucos jogos no profissional, mas as boas notícias que são faladas do atleta que tá muito maduro para quem sabe desenvolver o seu futebol no Cruzeiro. Teve uma lesão na coxa esquerda e treinou ontem, pode ser opção para o jogo contra o Democrata, que também a expectativa é para a estreia do Gerson. O Cruzeiro que vem recebendo sondagens por jovens jogadores, o elenco valorizado e a diretoria batendo o pé. Hoje com planejamento. O Como da Itália interessou na contratação do Kaique, de 22 anos, que não tem a quantia que o Cruzeiro deseja ainda nessa proposta que está na mesa para tirar o atleta. Será algo irrecusável. O Cruzeiro também vem recebendo algumas consultas pelo Cauã Prats, atleta muito jovem ainda, e o Borussia, inclusive, estava monitorando a sua situação. Semana de clássico, semana de Democrata Pantera, semana também de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem o Grêmio no caminho e o Cruzeiro podendo avançar a decisão. Olha só, vamos falar então dessa manchete que eu trouxe, porque o Gerson teve o nome publicado no BID. Ele está no BID e pode fazer a estreia na partida de quinta-feira contra o Democrata de Governador Valadares. Jogador que já vem treinando, vem fazendo as atividades com os companheiros na Toca da Raposa, né? Vem a cada dia que passa melhorando parte física, vem entendendo a filosofia de trabalho do Cruzeiro, que isso também é importante. O técnico Tite, ele tem uma forma de trabalhar, está usando uma base do ano passado deixada pelo Leonardo Jardim, mas vem implementando, né, as ideias dele de jogo, o que ele pensa de jogo, o que ele acha que é fundamental para a equipe fazer dentro de campo, e nesse contexto tem o Gerson. Então, pode ser a cara nova do Cruzeiro. Sinceramente, não sei se vai ser titular já na quinta-feira, né? Talvez entre no segundo tempo, vai dando a minutagem aos poucos ao jogador, até porque, como eu disse, né, há pouco ficou um tempinho aí fora dos campos, normal, fim de ano, férias, tinha sido liberado do Zenit da Rússia para descansar aqui no Brasil, estava no Rio de Janeiro, até que surgiu o Cruzeiro forte na parada e a contratação, que teve também a aprovação dele, assim que o Marcão Silva, o pai dele, levou essa situação toda do Cruzeiro. Então o Gerson, e aí, o Pedrão, vamos falar a verdade aqui, com ingresso de R$30, é pro torcedor ir comparecer mesmo, ir comparecer, ir com aquela vontade, comparecer com aquela energia, fazer aquela festa bonita, porque pode ter sim um Gerson no segundo tempo da partida. E notícia importante, tem muita gente muito ansiosa. Afinal de contas, né, o Gerson, jogador que vinha atuando também lá no futebol da Rússia, pelo Zenit, quando chegou falou, né, vou precisar de alguns dias aí, claro, uma readaptação pequena, mas não tem tanto tempo também que saiu do Brasil. Por isso quero te ouvir, Nath Fiuza. E a expectativa é grande, né, por ver o Gerson ter os seus primeiros minutos. Eu acho que esse planejamento é um planejamento interessante, né, para que ele tenha já os primeiros minutos, passe aquela ansiedade da estreia. É claro que o Gerson é um jogador muito experiente, mas sempre tem, né, aquele sentimento diferente quando você está começando um novo trabalho, um novo projeto na sua carreira. Então acho que se ele conseguir passar esses primeiros minutos, já ir recuperando um pouquinho do ritmo de jogo, já ir se adaptando ao time na quinta-feira, ainda que não como titular, entrando no decorrer da partida, é o melhor dos planejamentos possíveis para que no domingo
aí sim ele possa estar em campo como titular, quem sabe para esse jogo, que é o mais importante do Cruzeiro até aqui em 2026, o clássico contra o Atlético, e depois já o Gerson ainda mais adaptado para a estreia na quinta-feira no Campeonato Brasileiro, que aí sim é o grande foco do Cruzeiro. E aí, junto com ver o Gerson atuar, ver como ele se comporta, se sente ali com a camisa do Cruzeiro, é entender a dinâmica tática, né? É claro que nesta partida de quinta-feira, o Cruzeiro deve usar uma equipe mais mesclada. Se ele entra no decorrer do jogo, ainda não vai dar pra gente pescar muito ali em que posição necessariamente ele vai entrar. O Tite já deixou claro, ele pode jogar como um meia pela direita, já jogou com o Tite também como um meia pela esquerda, pode jogar como um segundo homem de meio campo, mas principalmente no domingo entender uma nova configuração de Cruzeiro, tendo o Gerson. Eu acho que ele vai acabar entrando ali como um meia pela direita, trabalhando junto com o Matheus Pereira, os dois tendo muita liberdade de movimentação. Enfim, eu acho que não demora, o Tite também vai preferir um atacante de mais velocidade pelo outro lado do campo, e não o Wanderson, que é um atacante que segura mais e que tem um papel tático importante, mas são mudanças graduais, né? O mais importante é que o Cruzeiro segue tendo bom desempenho, o Tite, de maneira inteligente, mantém o que já funcionava e vai fazendo as alterações naturalmente, aos poucos, e conforme, né, esses jogadores vão ficando prontos, porque o Gerson, claro, vai ser um titular absoluto. É claro que ele vai estar ainda num processo de readaptação ao futebol brasileiro, né? Vai estar se condicionando, vai estar conhecendo os companheiros, não vai estar com aquele entrosamento, mas é evidente que muita categoria, né? Muita capacidade técnica, aliás, muita disputa física também, porque ele é muito forte, né? Fisicamente. Eu acho que pode esperar um grande jogador. Talvez isso não fique absolutamente claro nos primeiros momentos dele com a camisa do Cruzeiro, mas um grande jogador. E até curioso, né? O torcedor é paixão, né? E a gente entende isso e é sempre muito delicado você comentar sobre a paixão, né? Das pessoas, né? Mas depois da atuação do fim de semana, muita gente, o Gerson vai ter que ficar no banco, vai ter que comer. Não, calma. O Gerson, eu tenho a convicção e respeito quem pensa diferente, seria titular em qualquer time do Brasil, né? Aliás, quando ele sai para ir jogar no futebol russo, para mim, esportivamente um equívoco, mas daí a gente não sabe a prioridade do cara, né? Pode ser que a prioridade do cara ou de quem cuida da carreira dele não tenha sido esportiva, tenha sido financeira, né? Mas ele era titular do Flamengo e da seleção brasileira. Então o Flamengo é o melhor time da América do Sul, correto? E a seleção brasileira é a seleção brasileira. Era titular dos dois, né? E protagonista, né? Então eu tenho essa curiosidade aí que a Nath falou, de saber no lugar de quem que ele vai jogar. Não é simples, porque a turma toda, além de estar jogando no seu limite desde o ano passado, e tenha voltado bem, por incrível que pareça, foi até surpreendente a volta do Cruzeiro com os titulares, mesmo levando em consideração um adversário mais frágil. Além dos caras estarem jogando bem, existe um entrosamento, um encaixe, né? Tanto que no ano passado, em alguns momentos, por suspensão ou por lesão, entrava um dos reservas, na ausência de um titular desse aí que estão aí nessa briga para se manter entre os 11, e mesmo o reserva às vezes era melhor tecnicamente do que os titulares, o time não tinha, sabe, a mesma sintonia. É incrível isso, né, cara? Porque você tinha reservas no ano passado que eram melhores do que os titulares. O Mateuzinho é um exemplo, né? Mas a coisa às vezes não funcionava, sabe, a engrenagem ali, mas o Gerson será titular. É claro que você precisa tem uma lista assim, ó, de primeiros nomes assim para saírem, para que o Gerson possa jogar, né? O Wanderson é o primeiro deles, mas se você tira o Wanderson e mantém o Christian, você não tem nenhum agudo de velocidade e habilidade de 1 contra 1. Você pode até liberar o corredor para os laterais, mas você não tem um homem de frente, que não é o Christian, que não é o Gerson, né? Que tem essa qualidade, né? Talvez caiam juntos, né? O Wanderson e o Christian, e você coloca o Gerson e um de lado de campo mais arisco, um Arroio. Terra, né? Você pode colocar. Enfim, eu estou muito curioso para saber como vai funcionar essa engrenagem. Claro, o Lucas Silva é uma possibilidade, embora ele tenha um entrosamento com o Lucas Romero que é absurdo, e o Lucas Silva também não está dando brecha, é um líder do time. Mas estou curioso, viu, Pedrão, como o Tite vai pensar esse time
com o Gerson, depois tem o Mateuzinho também, que vai brigar. Enfim, é um Cruzeiro muito forte para a temporada, você não tem a dúvida.